Salve, salve galera da Máquina do Esporte, começando mais um programa novo aqui na nossa TV Máquina do Esporte. Este é o Máquina Explica. E o que vem a ser o Máquina Explica, a gente sempre vai trazer um convidado para falar sobre alguma coisa que está rolando no nosso mercado e que você precisa ou sempre teve a curiosidade de entender um pouquinho mais. E hoje meu convidado é Reginaldo Diniz, cofundador e CEO do Grupo End-to-End. Reginaldo, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, Eric. Reginaldo, eu quero te perguntar uma coisa. Como é que por 3 anos seguidos vocês conseguem vender mais de 100 mil camisas personalizadas do Atlético Mineiro no projeto que começou no meio da pandemia chamado Manto da Massa? E muita gente quer entender, a gente já vem contando essa história desde 2020 na Máquina do Esporte, pela primeira vez tenho o privilégio de trazê-lo aqui pra gente falar também, registrar isso, documentar em vídeo. Como é que surgiu o Manto da Massa, Reginaldo, e como é que ele chegou agora em 2022 batendo as 140 mil camisas vendidas, gerando um faturamento milionário para o clube e para todos os parceiros envolvidos? Legal, acho que é uma história que remonta um pouco desse desejo que a End-to-End tem de colocar o torcedor como protagonista. E o que nós fizemos em larga medida foi trazer o torcedor para construir essa história em conjunto. Ele desenha a camisa, ele escolhe a vencedora, ele trafega dentro de um checkout super simples de poucos cliques e a gente foi aprimorando esse processo. Eu acho que um outro grande barato é uma construção a várias mãos, né? Esse protagonismo total é sempre do clube, mas o torcedor entender que isso é um produto dele, né? Eu acho que a gente conseguiu sair de uma área cinzenta em 2020, que não tinha conteúdo, não tinha jogo, tinha incerteza sobre a pandemia. Aí a gente pode colocar que foi sorte. Aí chega no segundo ano, a gente consegue fazer uma venda a cada 4 segundos. É método. O terceiro ano, a gente consegue fazer uma venda a cada meio segundo. É processo. Então, esse processo, essa construção, tornando sempre o torcedor como protagonismo, acho que é o grande barato desse projeto. A gente está tendo um fenômeno, para mim, muito curioso dessa história. Porque você conseguiu criar um projeto, você, né? Quando eu digo você, o Galo, todo mundo conseguiu criar um projeto que pelo terceiro ano seguido o torcedor encampou e veio esse ano com uma diferença que é trazer a Arena MRV também para dentro, né? Como é que vocês trabalharam as diferentes partes do negócio? Quem que estava envolvido nessa parte? Vocês como agência do Galo, o clube, obviamente, e o que mais de parceiros ou propriamente do clube ali dentro? A gente entendeu uma oportunidade em meio a um desafio, que é a troca do material esportivo da Lecoq para Adidas, e que a gente tinha que fazer, na pior das hipóteses, um grande finale nesse triplete do Galo, né? Então a gente conseguiu pensar em conjunto para homenagear a casa do Galo, né? A Arena MRV. Então eu acho que é o primeiro collab. Então a gente dificultou um pouquinho mais a vida dos designers para pensar numa camisa que pudesse representar a casa do torcedor atleticano. No meio do caminho, um dos grandes patrocinadores do clube é o Banco BMG, né, que tem uma relação muito íntima, muito próxima de abertura de conta gratuita. Então, poxa, o BMG entrou como patrocinador da campanha. A Lecoq, que está saindo em grande estilo, uma marca internacional super importante no Brasil e para o Galo, que é um terceiro collab. O programa de relacionamento Galo na Veia, a gente ainda tem oportunidade na maioria deles, a gente consegue falar bem, mas fala com apenas 1% dessa população, né? E a gente conseguiu conectar tudo isso junto sem fricção entre as partes. Porque o processo é o torcedor, né? O torcedor ou o designer profissional que quer se passar por torcedor do Atlético também, ele vai lá e monta o desenho da camisa. Esse é o primeiro passo, né? E aí vai para votação, e aí a mais votada passa a ser a que vai ser produzida pela Lecoq e colocar à venda. Quantas pessoas participaram dessa história toda? Dentro da End-to-End, a gente está falando de mais ou menos umas 30 pessoas, porque nós fazemos o processo End-to-End. Então, a plataforma de captura dos desenhos, a plataforma de pesquisa de votação, integrado com Analytics, enfim, o checkout de vendas, toda a campanha, vídeo, posts, a central de relacionamento com o WhatsApp bot e humano, e-mail marketing, atendimento por e-mail, o designer, o redator, enfim. Tem uma galera por trás e que a gente não trabalha só
os 7 dias de vendas. A gente trabalha 90 dias antes e 6 meses depois. Nos últimos 2 anos a gente melhorou muito o processo de logística, então tem 90 dias para entregar 100% das camisas, só que esse ano, como a gente vendeu 100 mil camisas em menos de 24 horas, a gente teve que abrir um lote extra que a fábrica não tinha capacidade para entregar ainda esse ano. Mas a boa notícia é que mesmo assim os atleticanos do Brasil e do mundo toparam e compraram e fizeram mais um recorde absurdo, assim, absoluto. 140 mil camisas vendidas. Isso. É importante esse dado, porque a gente vende mais camisas do que normalmente paga, porque tem a compensação do boleto, eventualmente tem uma desistência ou outra. Esse ano em específico, a gente tem 140 mil camisas vendidas e pagas, né? Nos outros anos, a gente sempre vendeu um pouco mais e a gente publicou o resultado líquido, 100 mil, 120 mil e agora 140 mil. E 140 mil, o faturamento foi de quanto do projeto inteiro aí? Mais de 30 milhões de faturamento total bruto, considerando logística, venda de camisa. E nesse ano a gente teve um diferencial. A gente ainda deu a opção do atleticano comprar uma moeda, que representa também a Arena MRV, junto desse checkout. Então a gente vendeu aí mais de 5 mil moedas também. O que teve de mudança de 2022 para 2021 dentro do projeto? 2021, na verdade, não teve um tema em especial, nem 20 nem 21. Então ele foi aberto à torcida e a gente foi melhorando o processo de construção dessa narrativa com qual tipo de tecido, gramatura, corte, desenho. E como é um processo 100% orgânico, nós não usamos mídia de performance. É a torcida que repercute. Toda vez que se lança um desenho novo, o próprio torcedor começa a reverberar aquilo nas redes sociais. O grande barato de 2021 foi homenagear Minas Gerais. O barato de 2020 foi homenagear a história das camisas históricas do Galo, que foi até o vídeo que nós lançamos. Então é uma camisa um pouco mais pesada, muito bem feita e tradicional. E agora, em 2022, ela homenageia a Casa do Galo. Vamos relembrar um pouquinho também as imagens aí de 2020? Como é que você fazia? O Galo na veia, tudo parado, é o que você comentou. Surgiu dali essa ideia? Vamos criar alguma coisa para engajar, para gerar receita, para aumentar e manter o sócio torcedor também, né? Olha, na verdade, a gente transformou a ideia que foi do presidente até então, o presidente Sérgio Sete Câmara, que queria homenagear a torcida com a camisa desenhada pelo torcedor, num grande engajamento e ocupação de mídia, né? E essa história foi contada ao longo do processo. Então, se você perguntar para mim, no ano 2020, que foi tudo planejado, eu estaria mentindo. Mas a partir todas as lições que nós tivemos em 2020, aí a gente começa a contar uma história melhor e tem um outro detalhe, a gente ouve muito o torcedor. Por exemplo, em 2020, a gente recebeu mais ou menos 1.500 desenhos, né? E tinha desenho de criança, no papel de pão, e a gente aceitou. Em 2021, a gente deu uma restringida mais para designer. Então a gente não recebeu tanto. Então a gente teve 550 desenhos. Esse ano a gente abriu de novo, então bateu quase 1.000 desenhos de todos os tipos. E a torcida queria muito uma camisa all black. Então 80% dos designers era mais puxado para esse preto, essa coisa mais dura do cimento, da força do atleticano. Como é que vocês fazem para o fabricante de material esportivo? Como é que é essa discussão? Porque o fabricante... O pessoal às vezes não tem ideia, né? A Lecoq ainda tem a produção aqui acontecendo no Brasil e tal, mas, por exemplo, se fosse pegar uma internacional, que vem o desenho de lá de fora muitas vezes, né? Tem o designer de fora, tem todo um processo, leva às vezes 6, 7 meses para a camisa já ter sido aprovada e de fato ser lançada. Como é que é essa história e como é que vocês lidam com pirataria no meio disso? Primeiro da fábrica é o seguinte, a gente recebe da fábrica as condições técnicas adequadas para o desenho. Tipo de tecido, corte, se é gola V, se é gola... Enfim. Passada essa fase aprovada pelo clube, a gente coloca isso dentro da nossa landing page de comunicação. Então o designer sabe exatamente Ele tem que fazer dentro daquilo. Ele tem que fazer dentro daquele padrão com liberdade criativa. Tem coisas dentro do Estatuto do Galo sobre o escudo que tem que ser preservadas, mas tirando isso, é super aberto para a criatividade do design. Então esse é o primeiro ponto. A grande diferença de uma marca que tem os seus designers e que pensa na coleção hoje, já de 2023, que essa é uma camisa de colecionador, né? Então ela tem alguns requisitos que passam um pouquinho mais desapercebido
quando você compara com a camisa de jogo. Então vou te comparar 2020. 2020 era um tecido um pouco mais pesado. A performance do atleta não ia corresponder se ele usasse. Já 2021 e 2022, ela está apta para jogo. Então a decisão do clube utilizar ou não, mas ela pode jogar. Uma partida, meio tempo, não tem problema. Ela pode, inclusive, ser colocada com os patrocinadores. E isso é um desenho legal. Além de conversar com a fábrica 90 dias antes, fazer a encomenda do tipo de tecido, capacidade fabril, e equipamentos, parque instalado e pessoas, a gente também negocia com cada um dos patrocinadores do Galo, que é importante para o torcedor. A ausência dele da camisa. É que a ausência deles acaba sendo uma dupla presença, porque o torcedor entende, esse patrocinador fez isso por mim também. Tem muita boa ideia rodando no futebol, né? Mas como é que a gente consegue fazer que essa ideia vá para frente? Como é que é um pouco esse segredo aí? O Galo, para mim, é uma coisa interessante a gente observar como o Atlético Mineiro nos últimos tempos tem sido um clube propício para ser um ambiente inovador. Né? Acho que um pouco da questão da reformulação, os 4 R's ajudando, trazendo um espírito empreendedor para o próprio Atlético. Como é que é isso? E eu acredito que o Galo teve a coragem, a ousadia de bancar esses riscos junto com a agência que pensa fora da caixa e coloca, de novo, o torcedor como protagonista. Né? Dá para fazer isso em todos os clubes? Com certeza. Mas você tem que quebrar as barreiras. Quais são os principais? Primeiro, eu preciso encaixar numa janela de tempo, na coleção do ano, uma camisa de colecionador. Diferente. 2, a gente tem que encaixar no bolso do torcedor. Ela não pode ser uma camisa que custe o preço de prateleira para uma camisa de jogo. Né? Terceiro ponto, que é super importante, o clube tem que entender que ele precisa ouvir o torcedor no amor e na dor, na vitória e na derrota. E eu acho que o grande lance é que nós da End-to-End, junto com o Galo, não importa a performance esportiva, a gente sempre estava nos comunicando com o torcedor. Vou te dar um exemplo. No Manto 1, a performance esportiva do Galo deixou a desejar. Perda de classificações importantes em campeonatos, troca de técnico, turbulência. E os jogadores que hoje fazem parte de um elenco protagonista no futebol brasileiro ainda não tinham chego. Se o clube, seja ele qual for, entender que ele existe por conta do torcedor e quebrar essa barreira, é super possível criar mantos da massa com o DNA de cada clube que existe no Brasil. Muito bem, seu Reginaldo Diniz, CEO, cofundador do Grupo End-to-End, falando sobre um dos cases que a gente vai trazer outros aqui ao longo do tempo e tudo mais, mas esse foi do manto da massa. Camisa do Atlético Mineiro que já vendeu, somando os 3 anos ali, 360 mil camisas, né? É um fenômeno ali, um fenômeno que gera muita receita para o clube, que traz engajamento para o torcedor, e a gente ouviu um pouco de tudo isso e entender um pouquinho mais. E esse é o propósito aqui do Máquina Explica, a gente explicar um pouquinho mais com os protagonistas, com quem está trazendo e fazendo acontecer diferente. Reginaldo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a toda a massa atleticana que fez história mais uma vez. E a gente se sente muito honrado de estar aqui no Máquina. Muito bem, e isso que a gente nem entrou aqui nos detalhes, até porque não era muito princípio, mas esse manto da massa também já foi exportado para outros países, né? Essa ideia. Sim, em 2021, 55 países e esse ano 38. É isso aí. Esse foi o Máquina Explica para você, a gente trazendo sempre detalhes e os bastidores de quem faz a indústria do esporte no Brasil e no mundo. Gostou? Então, eu já falei mais de uma vez aqui, mas curta, siga, dê o joinha, dê o like, aperte o sininho, enfim, tudo o que te oferece para você lembrar da gente e acompanhar tudo sobre o universo do marketing esportivo aqui na Máquina do Esporte. Valeu, tchau!